Eu vou falar de um tema que, não por casualidade, tem a sua participação, e não sabia que Vossa Excelência iria presidir a sessão, hein? Mas Vossa Excelência aqui é citado. Eu recebi da Federação Nacional dos Oficiais de Justiça no Brasil, FENAJUS, um relatório sobre homicídios cometidos a oficiais de justiça no decorrer da sua atividade a partir do seu trabalho. O documento revela a barbárie cometida a esses profissionais da justiça em todo o Brasil. A eles cabe fazer cumprimento de mandatos de penhora, reintegração de posse, despejos, busca e apreensões de pessoas e bens, prisões e citações, além de condução e afastamento de maridos agressores, até sobre vara, do lar conjugal, na defesa, nesse caso, das mulheres agredidas. Os oficiais de justiça se encontram em situação totalmente vulnerável. O texto relata os vários tipos de crime cometidos contra os oficiais de justiça no nosso país. Lembro ele casos como ameaças, injúria, desacato, lesão corporal, sequestros, furtos, roubos e, o pior, homicídios. Esse importante profissional é visto pelo campo jurídico como a mão longa do juiz, porque executa de forma efetiva e material as determinações do magistrado. Ele concretiza as ordens, transformando o dever ser no ser. É o executor da concretude da prestação jurisdicional. Além disso, senhor presidente, é importante atentar que o oficial de justiça age como agente da lei, sim, como arrecadador, ao cumprir mandatos de citação, penhoras, sequestros e arrestos nas ações de execução fiscal. Segundo o relatório, é o cargo mais importante dos servidores da Justiça. Afinal, se deixar de cumprir sua função, o processo não anda, não ganha rapidez. O oficial de justiça executa a atividade de risco e a Federação Nacional dos Oficiais de Justiça exige o direito à defesa e, por isso, eles pedem o porte de arma. Eles enfatizam que a possibilidade de risco é tão grande que, perante a União e alguns estados, o oficial recebe adicional de periculosidade, ou seja, o adicional de risco de morte. Em 2003, foi criado o Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826, que proibiu o porte de arma de fogo em todo o país. No entanto, as exceções importantes, infelizmente, não contemplaram o porte de arma para os oficiais de justiça do Poder Judiciário. De acordo com a FENAJUS, um grande equívoco, porque esse servidor atua na seara civil e criminal, exercendo também um papel relevante na segurança pública. Sem porte de arma para a defesa pessoal, os oficiais de justiça ficam sujeitos à vingança, represália de bandidos ou pessoas que tenham sido atingidas pelo cumprimento de mandatos judiciais. Ao consultar os profissionais de segurança do trabalho e saúde do trabalhador, a FENAJUS relata que foram apontadas as seguintes providências: realização constante de cursos de defesa pessoal para esses profissionais, fornecimento de coletes à prova de bala. Só podem ter colete, daqui a pouco vão botar capacete, né? Vão ter que botar um coturno à prova de bala, mas eles não podem se defender. Reitero a conclusão dada do relatório. Diz a conclusão:
Parece que está esperando o extermínio dos oficiais de justiça para que alguém acorde e veja que o Congresso Nacional cometeu um erro absurdo ao retirar do projeto original do Estatuto de Desarmamento o direito do oficial de justiça portar arma para a defesa pessoal. Senhor presidente, aí eu cito Vossa Excelência, aqui por escrito, viu? Coincidência, Vossa Excelência está presidindo. Senhor presidente, lembro que na comissão que presido, designei o senador que preside a sessão nesse momento, José Medeiros, para relatar naquela comissão, Comissão de Direitos Humanos, o PLC 30 de 2007, que dispõe sobre o direito de agente público portar arma de fogo. Vossa Excelência que é da área, Vossa Excelência atua em todas as áreas, como eu também gostaria de atuar em todas, mas há algumas que eu rendo minhas homenagens a Vossa Excelência. Da mesma forma, lembro que também em agosto de 2015, a Presidente da República sancionou a Lei 3.157 de 2015, que institui o 25 de março, o Dia Nacional do Oficial de Justiça. Lei essa que eu tive a alegria de ter sido o autor e que contou com o apoio de Vossa Excelência. Eu faço esse registro, ainda quero passar por um outro assunto, se Vossa Excelência permitir, últimos 4 minutos. Mas como eu citei seu nome, Vossa Excelência é capaz de dizer, Paim, pelo artigo 14. Pelo artigo 14. Senador Paim, Vossa Excelência traz um assunto da maior relevância. Do Oiapoque até aquele novo município brasileiro que diz que é o extremo do país, mas do Oiapoque ao Chuí, não tem um município que não tenha ali, trabalhando por vezes ou outra, o oficial de justiça. A capilaridade dessa classe é muito grande. E a visita deles nem sempre é bem recebida. Apesar de ter o ditado de que o mensageiro não merece castigo, exato, mas nem sempre é assim. As pessoas se entendem erradamente de que não é o oficial de justiça que está lhe prendendo, não é o oficial de justiça que está arrestando o seu bem, não é o oficial de justiça que de repente está levando aquele filho que está num lar e de repente o lar foi desfeito e está levando da mãe para o pai ou vice-versa. Até para a proteção. Então ela se irrita e toma-se aquele momento em que a longa mão do Estado está agindo, em que o poder de polícia faz isso que Vossa Excelência falou, que transforma o dever ser em ser, e aí vem aquela revolta, o inconformismo, e aí às vezes as pessoas querem se extravasar aquele sentimento no oficial de justiça. Nós temos inúmeros casos de violência, de mortes, de homicídios contra essas classes. Então, eu acho muito legítimo que eles possam ter o direito de se defender. Nós temos que enfrentar a realidade. Nem sempre o discurso de, olha, seria o ideal que nós não precisássemos ter armas nenhuma, de espécie alguma. Com certeza. Mas nós temos que nos curvar à realidade de que, em alguns casos, é muito necessário. Eu até sou mais de vanguarda nesse assunto, mas isso é um debate para um outro momento. Mas louvo Vossa Excelência por trazer e por também ser defensor dessa classe que necessita proteger. Porque dizer que o oficial de justiça não pode usar arma porque existe a polícia é como se lhe proibisse, senador Paim, de colocar um extintor em casa porque tem o corpo de bombeiro. Muito bem. Me permita ainda, senhor presidente, já que na semana passada eu tive afastado por tratamento e outros motivos, que eu quero lembrar aqui a data de 21 de março. Lembrando que data de 21 de março, ela surge contra o massacre que aconteceu na África do Sul, quando 70 pessoas foram mortas numa manifestação de cerca de 20 mil pessoas pacíficas que se manifestavam contra a lei do passe. Lei essa que obrigava que cidadãos negros a portarem cartões de identificação, especificando locais onde eles poderiam circular, ou seja, a proibição que eles pudessem livremente entrar nos ônibus. Esse massacre ficou conhecido como o massacre de Schepperville. Diante desta atrocidade, a Assembleia Geral da ONU estabeleceu 21 de março como Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. Uma data de reflexão
para que todos possam combater qualquer tipo, na minha avaliação, de preconceito, de racismo, contra o imigrante, de ódio e de agressão de um ser humano ao outro. Senhor presidente, eu queria lembrar nesse momento que o Brasil tem, infelizmente, em matéria de escravidão, uma lembrança triste. Nós somos o último país do mundo a abolir a escravidão. E os reflexos estão até hoje. O racismo criou raízes e funciona como forma segregadora, mesmo em tempos de liberdade, onde seu disfarce alimenta o mito da igualdade. Conforme dados recentes do IPEA, homens e mulheres, brancos e negros, segundo os dados, apresentam uma diferença enorme no campo salarial, no campo de emprego, no campo de postos que ocupam, quer seja na área pública e quer seja na área privada. Senhor presidente, o resumo do meu pronunciamento vai na linha, inclusive, de falar um pouquinho sobre o trabalho doméstico. O trabalho doméstico continua sendo um dos líderes entre os postos ocupados por mulheres, concentrando 14% da população feminina, ou cerca de 6 milhões de pessoas. As mulheres negras estão entre as trabalhadoras domésticas que menos ganham e que mais trabalham, em quantidade. São aproximadamente 18% contra 10%. Senhor presidente, ocorreu de fato uma mudança nas condições de vida de mulheres e homens negros, como verificamos nos últimos anos, resultado do efeito combinado de iniciativas governamentais que sustentam a política de promoção da igualdade a partir de 4 dimensões: políticas socioeconômicas gerais, que impulsionam a inclusão dos mais vulneráveis, com destaque à expansão do mercado de trabalho formal, a política de valorização do salário mínimo, que eu tive a alegria de viajar ao Brasil construindo, e tivemos o salário mínimo de $60, hoje vale $300. A ampliação da cobertura da Previdência Social e dos programas que tiraram da pobreza absoluta cerca de 30 milhões de brasileiros, e entre eles, com certeza, cerca de 25 milhões eram negros e negras. Ações para atendimento básico da população mais vulnerável, e todos sabem que a pobreza tem cor no país e a cor é preta. Por meio da incorporação de perspectivas racial na execução de políticas setoriais, como previsto no Programa Brasil Quilombola e no Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana. Como também a mudança na lei que mandou recontar na sala de aula a história de negros, índios, enfim, dos imigrantes. Ações afirmativas para a promoção da igualdade de oportunidade, como é o caso do estabelecimento de cotas para pobres, sejam negros, brancos ou índios. Programas como o de Universidade para Todo, ProUni, o Estatuto de Igualdade Racial, de nossa autoria, senhor presidente, que eu tenho orgulho de ter apresentado, mas que recebi a aprovação aqui unânime de todos os senadores e senadoras. Senhor presidente, claro que eu mostro aqui, ao mesmo tempo, a alegria, porque reconheço que houve esforço, fruto de um trabalho permanente do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário. Me lembro que eu fui ao Supremo Tribunal defender as políticas afirmativas. E lá provamos que era inconstitucional. Teve um senador que defendeu contra, eu defendi a favor, mas tudo, digamos, dentro dos parâmetros da democracia e da legalidade, e nós conseguimos provar por 10-0 que as ações afirmativas são legais. Senhor presidente, diante de dados ainda da Anistia Internacional de 2012, 56 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Dessas, 30 mil são jovens de 15 a 29 anos, e desse total, 77% são negros. Ou seja,
De 56 mil, senhor presidente, assassinados, quase 80% são negros. A maioria dos homicídios, do que acontece, não são aprofundados, ou seja, menos de 8% dos casos chegam a ser julgados. O mapa da violência de 2015 afirma ainda que as mulheres negras são as maiores vítimas de homicídio. A taxa de homicídio de mulheres é lamentável, apesar da Lei Maria da Penha, tão defendida por todos nós que ajudamos na elaboração e na votação, ainda continua não atingindo o objetivo, que é diminuir a violência contra todas as mulheres, brancas, negras e índias. Senhor presidente, em 2013, morreram assassinadas proporcionalmente ao tamanho da perspectiva da população, 66,7 mais meninas e mulheres negras do que o período anterior. Nessa década, ocorreu um aumento de 190,9% de vitimização das mulheres, principalmente as negras. Alguns estados chegam a limites absurdos de vitimização dessas mulheres, como o Amapá, Paraíba, Pernambuco e o próprio DF, senhor presidente, em que os índices aumentaram em 300%. Não podemos permitir que isso continue. Vamos lutar, sim, por um Brasil mais justo, igualitário, lutar pela permanência do Estado democrático e de direito, lutar pela igualdade, pela liberdade e pela justiça, e lutar pelas conquistas sociais e que elas sejam respeitadas e avancem. Espero que a violência não predomine, que diminua, e que o nosso povo possa se manifestar abertamente, expressando o seu ponto de vista de forma fraternal, solidária e não violenta. Senhor presidente, nesses tempos de tanta violência no Brasil e no mundo, é que eu lembro o massacre de Chaperville, 21 de março, data também do meu aniversário. Que entre os homens do bem prevaleça aquela frase do mestre de todos os mestres, que é Jesus, que disse um dia: vamos na caminhada fazer o bem, não interessando a quem. É isso, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Considere na íntegra os dois pronunciamentos.